Agora vocês finalmente irão destravar no desenvolvimento de jogos. Nesse vídeo vamos abordar as principais características da ferramenta Scratch, onde vocês aprenderão os conceitos básicos e vamos exercitar um pouco da lógica de programação. Então vamos lá, vamos iniciar aqui agora criando um novo projeto no Scratch. Com o projeto carregado, eles nos disponibiliza aqui este primeiro ator, o ator 1, que é esse gatinho aqui, que é o personagem principal. Abordando logo aqui, essa área aqui que a gente tem é o palco. Então a gente consegue ver cenário, movimentação, o que está acontecendo no nosso jogo de fato. Aqui embaixo a gente pode nomear o nome desse ator, por exemplo, para gato. E aqui ao lado a gente tem as que são as coordenadas, que é o eixo X, que é a horizontal, e o eixo Y, que é na vertical. Bom, a gente tem a opção de mostrar ou esconder o personagem. Essa ação também pode ser feita via código. Temos também aqui o tamanho do gato, que a gente pode colocar, por exemplo, 200, aumentá-lo, ou 50, diminuir pela metade. A gente tem também a direção, que basicamente é o ângulo para o qual o personagem estará olhando. Por exemplo, eu quero que ele olhe para o outro lado, mas eu quero que ele esteja de maneira normal. Então é só eu vir aqui e inverter ele, e agora ele olha para um lado, ele olha para o outro lado. Ok? Vamos agora abordar aqui os blocos que fica aqui na lateral. Alguns blocos principais aqui de movimento, onde o gato pode andar, dar passos, fazer um giro, ir para uma posição específica ou vá para uma posição X e Y. Geralmente esse bloco aqui a gente utiliza como se fosse uma espécie de reset para iniciar quando inicia o jogo. Vamos trabalhar com este bloco aqui mais para frente. A aparência, que basicamente a gente está mexendo com o ator. A gente pode vir aqui em trajes, e aqui a gente vai observar que temos dois trajes. Seria uma movimentação, uma animação como se fosse de andar, de caminhar. Então esse outro bloco aqui estaria abordando essas características, como dizer olá durante um tempo, disparar uma mensagem, um gatilho, trocar de um frame para outro, né, de um traje para outro. Temos aqui o som, que a gente pode selecionar, escolher o som que o ator vai disparar. Temos aqui um som, por exemplo, do gato miando, como a gente também pode gravar algo e mandar aqui e vai ser executado. Temos os blocos de eventos, de condições. Por exemplo, quando eu clicar na bandeira, esta bandeira aqui, alguma coisa vai acontecer, ou quando eu apertar em uma tecla, por exemplo, no espaço, então alguma ação vai acontecer. Então uma condição, para uma ação acontecer eu preciso de uma condição. Temos aqui o bloco de a seção de controles. Então tem a ver com as condições, com as ações, por exemplo, de aguardar, de se repetir algum movimento, repetir para sempre alguma ação, fazer a comparação, seria o famoso if else. Se a condição for verdadeira, então faça algo; se não for verdadeira, então faça o oposto. Aqui embaixo temos os sensores, que seria como se fosse uma colisão, identificar uma colisão. Então, se o personagem tocar na borda, faça tal coisa. Se tocar num objeto, uma ação, por exemplo, alguma coisa deve ser executada. Aqui temos os operadores de condicionais, operadores relacionais, tá? Aqui embaixo são as nossas variáveis, onde é muito comum isso no mundo da programação. São como se fossem caixinhas, né? Um bloco de caixinhas. E finalmente temos aqui aqui a gente pode criar um bloco personalizado, né? Aqui nos possibilita personalizar um bloco, que é um trecho um pouco mais avançado. Inclusive, apesar de ser uma ferramenta muito intuitiva e voltada para os anos iniciais, ela tem também, né, uma certa complexidade. E claro, vocês podem explorar os jogos que estão disponíveis no site da Scratch. Então vamos dar início aqui. Vamos exercitar um pouco da lógica de programação. A primeira coisa que eu vou fazer é
Então a gente pode vir aqui embaixo e escolher essa opção aqui, pintar. Vai abrir essa seção aqui e a gente pode desenhar literalmente alguma coisa. Eu vou reduzir o zoom, vou pegar esse quadrado e vou desenhar algo como se fosse um semáforo. A gente pode movimentar aqui em cima, trocar a cor, colocar uma cor um pouco mais escura. A gente pode mexer na saturação, como também a gente pode mexer aqui na matriz e no brilho. O brilho que vai escurecer aqui e dar essa cor, essa tonalidade aqui. Ok, então aqui eu vou desenhar um círculo. Aqui eu vou colocar a cor vermelha, que vai representar o sinal semáforo vermelho, né? O sinal vermelho. Opa. Vou posicionar aqui certinho, vou reduzir um pouco. Agora posso copiar, colar. Vou colocar a cor laranja. Vim aqui trocar para a cor laranja. Vou novamente copiar e colar. E aqui embaixo agora a gente pode colocar a cor verde. Trocar para a cor verde. Pode ser um verde um pouco mais forte. Pronto, eu acredito que esse verde tá bom. E aqui, aqui ao lado está o resultado. Eu vou nomear aqui esse ator para semáforo. Ok. E aqui em trajes vamos duplicar esses carinha. Então vamos duplicar aqui o primeiro e duplicar aqui o segundo também. Bom, para iniciar, geralmente como a gente inicia com o sinal verde, então vamos escurecer como se tivesse apagado o sinal vermelho aqui. Então vou diminuir o brilho para ficar com esta aparência. E o laranja também eu vou diminuir o brilho para parecer que estão apagados. E o sinal verde está em destaque. No traje 2 eu vou reduzir o brilho do sinal verde e do sinal vermelho, porque o sinal laranja que vai estar em evidência. E no terceiro traje a gente vai reduzir o brilho do laranja e o brilho do sinal verde. Ok, então a gente já tem aqui traje 1, 2 e 3. Ok, vamos retomar novamente para o nosso código. Esse gato, neste momento, esse ator não vou utilizá-lo, então eu vou eliminar ele, vou excluir. O semáforo eu vou reduzir um pouco ele aqui para 80, talvez menos ainda, 60. Ok, vamos agora exercitar nossa lógica de programação. Como seria a lógica para um semáforo? Ok, vamos agora exercitar a nossa lógica de programação. Primeiro ponto, eu vou arrastar para o palco aqui quando alguém clicar na bandeira, este ícone aqui, algo aconteça. O que é que vai acontecer? A gente vai puxar esse bloco aqui de repete para sempre. Ele equivale a um every tick, uma ação a todo momento, ou seja, repita sempre, né, essa ação, a ação que a gente vai colocar aqui dentro desse código. O que vai ser? Vai ser a aparência do nosso traje, ou seja, então muda para o traje 1, que é o sinal verde. Vamos colocar aqui um evento de controle que vai aguardar cerca de 5 segundos. Aparência novamente, a gente vai mudar para o traje 2, que é o laranja. Vamos novamente pegar o tempo de espera. Vamos trocar aqui para 3 segundos. Ou 2 segundos, melhor. E agora vamos mudar para o terceiro traje, que é o sinal vermelho. E aguardar também aqui, talvez uns 3 segundos. Ok, então vamos conferir agora o resultado. Vou pressionar o play. Inicia no traje 1. Aguarda 5 segundos. Vai para o traje 2. Aguarda 2 segundos, foi para o traje 3. Aguarda 3 segundos, foi para o traje 1 novamente.
e assim consecutivamente. Aí vocês podem estar se perguntando, mas por que já está funcionando e está repetindo? Porque a gente tem esse bloco aqui que se chama repete para sempre. Então lembre-se, uma ação que vocês querem que sempre se repita a todo momento, a todo instante, uma verificação, vocês podem colocar este código. Então ele vai sempre se repetir. Então aqui já está algo funcional, já tem um semáforo, entre aspas, um semáforo real, uma lógica de um semáforo real, certo? O que a gente pode fazer mais aqui, vamos colocar um carrinho na cena para poder a gente colocar mais vida aqui no nosso jogo. Agora eu posso vir aqui e escolher um ator. Vou procurar por carro. Procurar esse ônibus aqui, pode ser. Colocar esse ônibus aqui. Vou reduzi-lo também para 60, talvez. Ok. E vejam que não tem lógica, né? A lógica sumiu, porque a lógica que a gente fez foi no semáforo. Só foi esse bloco de código aqui. Agora a gente pode adicionar uma lógica também para o nosso ônibus. E aí a gente vai ter que trabalhar um pouco o nosso raciocínio. O que é que a gente quer que aconteça? Então vamos lá. Se a gente já está com o semáforo funcional aqui, mas a gente não tem esses valores, digamos assim, de forma global, disponível para que todos os itens possam acessar. Para esse caso, então, a gente vai trabalhar com as variáveis. A gente vai criar uma variável chamada semáforo. A gente pode colocar aqui, ó, para todos os atores, que é justamente o que a gente quer. Então vai ser uma variável semáforo para todos os atores. Ela inicia com valor 0, essa variável. E o que vai acontecer? Então, neste primeiro bloco aqui, onde tem repete para sempre, a gente já vai fazer uma ação de colocar um valor em nossa variável. A gente vai pegar aqui agora um bloco de alterar minha variável. Então a minha variável aqui, eu vou trocar para semáforo, que foi que a gente criou, vai ser 1, vai ser igual o valor do traje, digamos assim, né? O verde é 1, o laranja equivale a 2 e o vermelho equivale a 3. Vamos arrastar de novo aqui, altera minha variável semáforo para 2 e arrastar mais uma vez, altera minha variável semáforo para 3. Se eu der play, vai estar aqui em cima, vocês vão ver isso funcionar. Então a variável está mudando de acordo com o semáforo, então essa lógica está funcionando corretamente. Só que vocês podem se perguntar, mas o que isso adianta? Para que isso serve? É agora que está nosso escape. É porque a gente vai utilizar esses valores no ônibus aqui, nas ações do ônibus. Então voltando para o ônibus aqui, a gente não tem nenhuma ação, vou parar aqui agora. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, de movimento. Então quando eu clicar na bandeira, vamos estruturar passo a passo. Eu quero que alguma coisa aconteça. Essa coisa vai ser para sempre. Que coisa é essa que vai ser para sempre que vai acontecer? O ônibus vai estar andando. Eu vou colocar uma velocidade de 2 aqui e vou dar um play. E já está funcionando. Então o semáforo funciona e o ônibus funciona. Porém temos algumas coisas. O ônibus ele não parou porque veio no sinal vermelho, porque a gente não fez essa lógica ainda. O ônibus parou porque ele chegou no limite da borda. O que é que a gente vai ter que fazer aqui? Colocar uma outra ação, um bloco de uma condição, na verdade aqui, de quando se ele está tocando na borda, né? Se o ônibus, esse ator, estiver tocando na borda, algo tem que acontecer. Então a gente vai voltar novamente aqui no controles, pegar a ação de se, inserir aqui no repete para sempre, e a gente pode acrescentar esse sensor aqui de que se o ator estiver tocando na borda, alguma coisa aconteça. Que coisa é essa que vai acontecer? A gente vai vir em movimento e vai pegar esse bloco aqui que é vá para a posição X e Y. Ok, então implementamos esse trecho. Outra coisa que precisamos implementar é que quando a gente der o play, o ônibus inicie na posição
aqui no canto. A gente também vai pegar esse mesmo bloco de código aqui, a gente pode até duplicar ele e colocar logo no início. Então, quando clicar na bandeira, vá para a posição tal e a todo momento faça algo, que vai ser andar 2 passos e se tocar na borda, volte para a posição original. Então, vamos lá, em execução, isso aqui já está funcionando. Então, se ele tocar na borda, ele volta para o inicial e isso se repete para sempre, todo momento. Agora, vamos utilizar as nossas variáveis que a gente criou lá no início. O que é que a gente vai precisar fazer? Ajustar algumas coisas aqui, como por exemplo, comparar qual o valor da variável. Então, nesse mesmo bloco repete para sempre, a gente vai manter ele, a gente vai pegar aqui um bloco de se e opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu puxo aqui o se, então vou colocar aqui embaixo no final, que é melhor. Coloquei o bloco aqui no final, se a condição é de comparação de operadores. Ele vai comparar o valor de uma variável nesse caso. A gente vai pegar esse bloco aqui de igualdade. Vamos arrastar essa condição para cá. E a pergunta vai ser o seguinte: se a minha variável semáforo ela for igual a 1, lembram-se que 1 é sinal verde, vai acontecer o que? O personagem vai andar 2 passos. Agora fica um pouco ruim para movimentar aqui, mas deixa eu tirar aqui. Pronto. Tiramos, vamos voltar para cá e vamos mover para cá. Então, se semáforo é igual a 1, faça algo. O que ele vai fazer? Ele vai andar 2 passos. Observem que automaticamente o ônibus já parou. Isso é a condição, né? Teoricamente está bugando, estaria bugando, mas vocês veem que alguma coisa já está acontecendo. Quando a variável está em 2 ou em 3, nada acontece, porque a gente não fez essa lógica ainda. Eu vou aumentar a velocidade e colocar para 5, para ficar mais rápido para a gente visualizar. Então, quando o semáforo for igual a 1, a velocidade vai ser 5. Vou duplicar isso aqui, colocar aqui abaixo e comparar novamente. Se a velocidade for igual, ou se o semáforo for igual a 2, a velocidade dele vai reduzir drasticamente para 2. Ele vai andar 2 passos apenas. Observem o que vai acontecer. Olha, é como se ele estivesse vendo que o sinal vai fechar e aí ele vai andando mais devagar. Vejam que praticamente eu nem preciso implementar uma condição do sinal vermelho, porque ele para automaticamente. Mas eu vou precisar, de forma lógica, eu preciso também colocar esta ação aqui. Opa, meu mouse está com um pouco de problema aqui, por isso que está acontecendo esses deslizes. Mas vamos voltar aqui. Ok, vou copiar esse último trecho que eu fiz. Vamos copiar, colocar aqui abaixo, comparar. Semáforo é igual a 3 agora, e se for igual a 3 ele vai setar para 0. E agora sim, temos uma lógica totalmente funcional, que não corre o risco de quebrar o nosso jogo. Então, recapitulando, o que é que está acontecendo no código? A gente tem uma ação que, quando clicar na bandeira, o ônibus ele vai setar a posição inicial dele aqui no canto, vai repetir para sempre todas as ações que tiverem aqui. A primeira ação é comparar. Tá tocando na borda? Tá. Se tiver, seta a posição inicial aqui. Se não tiver, nada acontece. Então, ele continua andando. Aí comparamos. Se o semáforo for igual a 1, ok, semáforo é 1, então ele vai andar 5 passos, um pouco mais rápido. Se o semáforo for igual a 2, ele vai andar um pouco mais lento. Pode ser 2 passos, pode ser 1 passo, bem mais lento. Vou colocar um aqui. E se o semáforo for igual a 3, é o sinal fechado. Então ele vai ficar parado, andar 0 passos, ou seja, ficar parado. Ou, como vocês viram, a gente nem precisaria ter esse bloco de código aqui implementado. Então, vocês puderam perceber como é simples trabalhar aqui na Scratch, exercitar um pouquinho de lógica de programação aqui. É importante, é interessante
e vocês começam a ver que é fácil, inclusive. Geralmente, no meu dia a dia eu trabalho da seguinte forma: toda a lógica de programação ela consiste em uma condição e uma ação. Então, alguma condição tem que existir para uma ação acontecer. E isso a gente pode trazer no nosso dia a dia, como por exemplo, um exemplo clássico do guarda-chuva. Se estiver sol, eu não preciso usar o guarda-chuva, mas se estiver o tempo nublado ou chuvoso, logo eu preciso ter um guarda-chuva. Então, a condição é se o tempo está ensolarado ou se o tempo está nublado. E a ação é pegar o guarda-chuva ou não levar o guarda-chuva. Então, se vocês começarem a exercitar isso, vocês vão aprimorar ainda mais a lógica de programação de vocês. Veja que ficou algo muito legal e muito rodando, digamos assim, sem conter bugs, né? E espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo aqui para destravar de vez e vocês começarem a fazer seus jogos. Vou ficando por aqui, forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Não esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo.